Vamos aos ingredientes que nós vamos precisar para fazer o nosso pão. Um recipiente para colocar todos os itens da receita. Para começar, um copo de água morna. Aí, já vamos deixar separado o nosso farelo de aveia, o fermento, os ovos, a farinha integral. Aqui nós temos o açúcar mascavo, um copo medidor, que nós vamos utilizar para medir as quantidades dessa preparação, sal, eu uso a fibra de trigo e o óleo de soja. O óleo de soja pode ser da sua preferência. Além disso, os medidores, eu uso esse de meia xícara e esse vermelhinho é um medidor de 1 colher de sopa. Primeiro, nós vamos colocar um copo americano de água. Colocado o nosso copo, vamos medir 3 colheres de sopa do nosso fermento em pó. Como as minhas colheres não foram muito cheias, vou colocar mais um pouquinho para completar. Nossa primeira parte, nós vamos mexer. Você pode usar uma colher, ou como eu estou usando, um fouet, para misturar o fermento à água morna. É importante misturar bem. Quando você vê que os grãozinhos do fermento já não ficam tão intensos dentro do seu recipiente, você pode introduzir 1 colher de farinha de trigo integral. Pessoal, tenham muito cuidado para comprar a farinha de trigo integral. Não é a mistura para pão integral, porque o resultado não será o mesmo. Vamos misturar, você pode ver que cria umas bolhazinhas, tá? E agora, nós vamos deixar essa mistura descansar por uns 10 minutos, para que o fermento entre em ação e faça o nosso pão crescer. Passados os nossos 10 minutinhos, nós vamos ver que a consistência mudou. A partir disso, nós vamos adicionar os 3 ovos e vamos mexer. Vamos incorporar os ovos à massa que nós já tínhamos. Adicionados os ovos, vamos adicionar o óleo. Lembrando que na descrição do vídeo tem as quantidades de cada ingrediente. Aqui eu tenho o açúcar mascavo e o sal. Vamos misturando. Aqui nós temos o farelo de aveia, que é esse mais branquinho, e o farelo de trigo, que é esse mais escuro. Para que farelo de aveia e farelo de trigo? Eles são ótimos para o funcionamento do intestino e vão deixar o nosso pão muito mais saudável, tá? Um ingrediente que eu não comentei no início, mas que eu vou utilizar, é a chia. Eu vou pôr olho mesmo, um pouquinho de semente de chia. Vamos incorporar. A próxima etapa é a adição da nossa farinha até dar ponto. Vai chegar um momento que nós não vamos mais conseguir mexer com o fouet, com esse nosso instrumental. Nós vamos ter que, literalmente, colocar a mão na massa. Vamos adicionando a farinha aos poucos. E eu já volto para mostrar para vocês como é que vai ficar a nossa massa.
O pão já crescido, lembrando que eu usei metade de farinha integral, metade de farinha branca. Esses grãos pretos eu adicionei chia e também gergelim preto levemente tostado. Dobrar de tamanho e você perceber que ela tá bem macia, bem fofinha, é o momento de sovar e informar o nosso pão. Quando o pão estiver informado, eu vou mostrar para vocês.